A minha ideia, nesta apresentação curta, é tentar explicar porque é que estamos todos a falar sobre isto. Isto é uma lei. É uma lei que foi publicada em 2016 e vai ser aplicável a partir de maio de 2018. Temos um prazo de 2 anos para poder estudar, preparar para as novas regras. Este período que muitas vezes existe no âmbito da legislação é raro ser tão grande. E parte dessa razão é porque as alterações são muito significativas. Para vos dar um exemplo, que muitos aqui conhecem, as novas leis sobre o branqueamento de capitais tiveram um prazo curtíssimo de aplicação. Consequência prática, como também muitos sabem, pouquíssimas empresas estão a cumprir com tudo, porque simplesmente não era possível prepararem-se num prazo tão curto. Temos então 2 anos. Esta lei, que é comunitária, aplicável em todos os Estados-membros, tem 3 objetivos principais. E eu julgo que são importantes para perceber algumas das regras e algum do impacto que está aqui em causa. Primeiro objetivo. Isto é um regulamento que vem revogar uma diretiva. Não vou entrar nos aspectos técnico-jurídicos, mas são tipos de leis diferentes. Uma diretiva é uma lei que precisa da intervenção do poder legislativo de cada Estado-membro para se tornar em vigor. O regulamento é uma lei que é aplicável diretamente, sem qualquer intervenção dos Estados-membros. No dia 25 de maio de 2018, o regulamento vai ser aplicável. Isto significa que existe muito maior harmonização entre os Estados-membros. Hoje, a realidade hoje, há enormes diferenças no que diz respeito ao regime legal aplicável à proteção de dados pessoais. Com o regulamento, as regras vão ser muito mais semelhantes. Não vão ser iguais, há algum espaço para diferenças locais, mas vão ser muito mais semelhantes. Isto é, obviamente, muito importante para empresas multinacionais, mas também é importante na perspectiva do mercado interno para o cidadão, que vai passar a ter os mesmos direitos nos diferentes Estados. Segundo grande objetivo. A lei que está em vigor hoje vem de uma diretiva de 1995. Tem mais de 20 anos. É anterior à utilização generalizada da internet nas empresas e nas casas das pessoas. É anterior à revolução digital. Um dos objetivos da lei é tentar aproximar a lei à realidade. Isto é um objetivo de todas as leis. Na área da tecnologia é uma fantasia, porque a tecnologia mexe e altera-se muitíssimo mais rápido do que o processo legislativo, mas não deixa de ser um objetivo do regulamento. Terceiro objetivo. Existe uma vontade de reforçar os direitos dos cidadãos. A ideia que o cidadão deve poder controlar a sua própria informação, os seus próprios dados. Muitos sabemos que no mundo de hoje esse controlo nunca vai ser absoluto. Mas muitas das regras, não obstante isso, muitas das regras são explicáveis por causa deste objetivo. Pequenino apontamento histórico. A proposta de regulamento foi publicada em 2012, o regulamento em 2016. Entre este período tivemos as revelações de Edward Snowden sobre o nível de surveillance que os Estados Unidos e sobretudo a NSA faz de cidadãos não americanos. Isto foi um pretexto político que o Parlamento Europeu agarrou para conseguir regras ainda mais restritivas do que tínhamos na proposta. Temos um caso raro na legislação comunitária, que normalmente o processo de compromisso político necessário para conseguir aprovar diplomas significa que o texto final é menos ambicioso do que a proposta. Aqui no regulamento temos, em alguns casos, regras mais restritivas por essa razão. Nós não temos, do ponto de vista substantivo
do direito, ou seja, das regras principais que regulam o tratamento de dados pessoais, não temos muitas novidades. As regras que existem hoje e que estão na diretiva são muito semelhantes às regras que estão no regulamento. Portanto, o impacto, a importância, não é uma disciplina nova. Não estamos a regular uma coisa que não estava a ser regulada antes. Para além disso, as regras que existem hoje já são muito restritivas. O conceito, o que é um dado pessoal, e estes princípios, não vou entrar aqui em detalhe, mas os princípios aplicáveis à disciplina, ou seja, que dados é que eu posso recolher? O que é que eu posso fazer com eles? A quem é que eu posso divulgar esta informação? Quanto tempo é que os posso guardar? A resposta a estas questões mais abstratas está nos princípios. E os princípios não mudam. As regras são muito semelhantes. No entanto, no caso específico de Portugal, temos estes 3 aspectos que são relevantes e ajudam a explicar o impacto. O nível de incumprimento em Portugal é enorme. É muito grande. Quando eu digo nível de incumprimento, às vezes as pessoas ficam chocadas quando eu digo isto, porque pensam, mas eu não vendo os meus dados pessoais da minha empresa a terceiros, eu não faço nada como isso. Quando eu digo que o nível de incumprimento é muito elevado, estou a falar dos princípios aplicáveis aos dados pessoais. O paradigma hoje, as empresas recolhem muito mais dados do que deviam recolher. Nunca destroem dados. É neste nível de cumprimento das regras que existe incumprimento. O reflexo disso, o grau de maturidade das organizações, seja no setor privado ou no setor público, é, de uma forma generalizada, muito, muito baixo. E os riscos também são pouco significativos. As consequências no que diz respeito a coimas, portanto, a sanções pecuniárias pela violação das regras, é muito baixo. Temos um regulador que tem muito poucos recursos, faz poucas inspeções, não está atolhado em processos. A mistura de falta de maturidade, pouco risco, está muito associado ao incumprimento. E estes aspectos são muito importantes para perceber, finalmente, pela positiva, a resposta à pergunta porque é que isto é importante, porque é que estamos aqui a falar sobre isto. Uma é muito fácil de perceber, outra é mais complicada. Qual é que é fácil? Passamos de um limite máximo de coimas, portanto, de risco financeiro hoje, cerca de 30 mil euros. Com as regras do cúmulo, se forem mais do que uma infração, o máximo é 60 mil euros. Portanto, para uma empresa com alguma dimensão, estamos a falar de muito pouco. Para o limite máximo de 20 milhões de euros. Ou, se for superior, um montante equivalente a 4% do volume de negócios do grupo empresarial no mundo inteiro durante um ano. Para terem uma noção, se estivermos a falar de empresas grandes portuguesas, estamos a falar de centenas de milhões, esses 4%. Estamos a falar de multinacionais, estamos a falar de muitos milhares de milhões. Portanto, o risco financeiro vai mudar totalmente. Isto não é só teórico. Se existir uma reclamação que dê origem a um processo, existe uma contingência e, se não tomarem a iniciativa, os auditores vão exigir a criação de uma provisão. A provisão vai afetar os resultados do ano. Com este tipo de valores, só isso pode ter um impacto muito relevante. Segundo aspecto, as regras substantivas, os princípios não se alteram, mas o sistema vai se alterar. Há um princípio novo, que é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade diz: as empresas têm que cumprir a lei, esta é a parte normal, mas para além de cumprir a lei, têm que ter a capacidade de demonstrar que cumpriram a lei. Ora, esta capacidade de demonstração de cumprimento da lei é uma forma complicada de dizer
tem que ter sistemas de compliance. Só com procedimentos, só com formação, só com auditorias, só com um sistema de compliance é que é possível fazer esta demonstração. Hoje, uma empresa, para cumprir a lei, tem que preencher um formulário, algo que faz em cerca de 10 minutos, e pagar uma taxa administrativa de 75 ou 150 euros. Se tiver a tratar de dados sensíveis, tem que esperar pela resposta da CNPD. Se não forem dados sensíveis, não precisa de esperar. Em qualquer dos casos, estamos a falar, do ponto de vista de tarefa para as empresas, de algo muito simples, muito pouco complexo. Este sistema vai desaparecer, as notificações e autorizações deixam de existir e é substituído por um sistema semelhante a um sistema de autorregulação. As empresas vão ter que fazer algo que não fazem hoje. Vão ter que conhecer todos os tratamentos de dados pessoais que fazem, vão ter que analisar o impacto desses tratamentos para a privacidade das pessoas. Em função desse impacto, vão ter que decidir quais são as medidas de segurança, sejam elas tecnológicas ou organizativas, adequadas ao impacto identificado, e têm que ter a capacidade de documentar, de registar que fizeram tudo isto. Estes palavrões aqui, Privacy by Design e Privacy by Default, são obrigações legais a partir de 25 de maio de 2018. Qualquer organização que trate dados pessoais tem que garantir que em todos os processos de decisão da empresa, de todas as áreas, desde o início, a privacidade é um elemento do processo de decisão. A privacidade, seja na seleção de um fornecedor, na seleção de um produto, na criação de um serviço, todos os processos que possam envolver dados pessoais têm que começar pela privacidade. Isto é algo que é novo e muitas empresas não sabem fazer isto. Talvez a pergunta que mais me fazem é: mas não há exceções? Isto aplica-se às multinacionais do norte da Europa da mesma forma que se aplicam às PMEs portuguesas? Eu não tenho recursos para fazer isto. Eu não posso contratar pessoas para tratarem desta nova obrigação. A resposta é um sim e um não. Não há exceções. As mesmas regras são aplicáveis a todas as organizações. No entanto, o sistema tem como bitola fundamental o risco. Todo este exercício que tentei descrever, a análise do impacto, as medidas técnicas que são adequadas para cada tratamento têm que ter por referência o risco. Dando um exemplo muito simples, um cabeleireiro que só trata os nomes de clientes para efeitos de marcação de reservas tem um perfil de risco completamente diferente de um banco de retalho que tem 1 milhão de clientes. E, portanto, as regras são as mesmas, mas o que as empresas têm que fazer para cumprir estas regras vai depender do risco de cada uma delas. 2 desafios evidentes e que afetam praticamente todas as empresas. O primeiro é, estes exercícios que eu tenho estado a falar, esta função, tem uma dimensão jurídica, porque tem como origem uma lei, que tem que ser interpretada, os riscos para a empresa no sentido quais são as coimas, o que é que pode acontecer, é algo que é totalmente jurídico, mas há muitas decisões, por exemplo, qual é a medida de segurança adequada para este tratamento específico, vou encriptar os dados ou não vou encriptar os dados, vou usar este protocolo de encriptação ou aquele protocolo de encriptação, são questões técnicas. Um desafio, como é que eu consigo casar estes 2 aspectos dentro da minha organização. O segundo grande desafio, as organizações estão tradicionalmente organizadas em silos verticais. A área de recursos humanos, a área financeira, a área comercial, a área de marketing, a área de tecnologias de informação. Todas estas áreas tratam dados pessoais. Para cumprir esta função, é preciso que exista uma visão transversal, uma visão horizontal na empresa. E esta visão tipicamente não existe. Existe ao nível da administração, mas é uma visão estratégica e não é uma visão de detalhe. A tarefa, as funções relacionadas com dados pessoais são tarefas de detalhes. Posso guardar este documento. Quais são os campos que o meu CRM deve ter?
o que é que eu faço, como é que eu respondo a esta pergunta que um trabalhador me colocou? O que é que as empresas estão a fazer, têm que fazer? Têm que começar todas para olhar para dentro. Onde é que eu tenho dados pessoais? Onde é que eles estão? Onde é que eu os vou buscar? A quem é que comunico? Quais são as medidas de segurança que eu tenho hoje? Conhecer a organização e identificar os pontos de risco é algo que é fundamental para todas as organizações. Voltando ao tema da maturidade, eu vejo empresas que começaram projetos relacionados com isto há 2 anos, há 3 anos. Há empresas que ainda não começaram. Não obstante os princípios serem os mesmos, há muitas pequeninas alterações. As regras sobre o consentimento são mais exigentes. E, portanto, os consentimentos pela negativa vão passar a ser ilegais, por exemplo. Hoje em dia é muito frequente e corrente agregar consentimentos e usar mecanismos, por exemplo, no meio digital. Eu aceito uma política de privacidade, há uns termos e condições, para vários consentimentos. Com o regulamento temos que separar os consentimentos. Este é um exemplo que eu acho interessante. Do ponto de vista jurídico, a alteração das regras sobre o consentimento é muito simples de resolver. Nos formulários onde o consentimento é obtido, é preciso alterar o texto para garantir que esse consentimento é válido. Esse é um tipo de tarefa muito simples para um advogado fazer. Muitas vezes, o impacto operacional destas alterações são enormes. Ao ter que, por exemplo, separar os consentimentos, eu tenho que garantir que os meus sistemas informáticos têm a capacidade de registar os consentimentos quando o cidadão consentiu e quando é que não consentiu. O consentimento é revogável a todo tempo. Eu tenho que garantir que eu possa, a qualquer momento, por exemplo, parar as minhas comunicações para esse cliente. Temos ainda novos direitos dos titulares dos dados, mais proteção do cidadão. Temos também uma função nova, que não é obrigatória para todas as empresas, na maioria das empresas é uma simples opção, que é o encarregado da proteção de dados, Data Protection Officer. Esta é uma pessoa que tem uma função definida na lei, que é garantir o cumprimento das regras sobre dados pessoais dentro das organizações. Temos também incidentes de segurança. A partir de maio, qualquer incidente de segurança que comprometa dados pessoais vai ser obrigatoriamente notificado, o que é obviamente uma área de risco, seja de reputação, seja de exposição a multas e a reclamações. Há muito trabalho a fazer. Dados pessoais era uma área de nicho, era uma área que as empresas de grande retalho e de marketing digital e de setores como a saúde tinham um bom conhecimento. Com o regulamento, não há uma empresa que trate dados pessoais e não se esqueçam que basta ter um trabalhador e a empresa já está a tratar dados pessoais, que não precisa de se preocupar e preparar-se para estas regras. Muito obrigado.